Lucas capítulo 24 fala aquele texto logo após a ressurreição de Jesus, Jesus caminhando com seus discípulos, Jesus sendo encaminhado ali, caminhando com aqueles discípulos que estavam sem esperança, os discípulos que estavam indo ao caminho de Emaús, e você conhece o texto, eu já preguei sobre esse texto muitas vezes, é um texto que particularmente eu gosto muito, onde Jesus não desiste dos seus discípulos, vai ao encontro deles, encontra no meio do caminho, entra na casa deles, e eles questionam um para os outros: será que nosso coração não ardia? Você não sentia? Você não estava entendendo o que estava acontecendo? E os olhos deles se abriram. E no verso 34 vai trazer assim uma palavra na parte B do versículo que chamou muito a minha atenção quando eu estava preparando essa mensagem. O verso 34 vai dizer que quando eles voltaram para Jerusalém, os discípulos que estavam indo a Emaús, eles voltaram para Jerusalém, onde os outros discípulos estavam. E a parte B do versículo diz assim: é verdade, o Senhor ressuscitou. De fato, o Senhor ressuscitou. E já apareceu a Simão. Os discípulos que voltaram, eles se depararam com os outros discípulos dentro de uma casa, dentro de um lugar, dentro de uma sala. E quando eles se depararam com aquela realidade, o coração deles contestou se de fato aquilo estava acontecendo. Imediatamente veio uma resposta: de fato, é verdade. O Senhor, Ele já ressuscitou. E Ele já até apareceu a Simão. A ressurreição de Jesus é uma chance para que todos os discípulos do Mestre recomecem. A ressurreição de Jesus, ela marca um novo tempo, o tempo do recomeço, o tempo da nova história, o tempo em que os discípulos estavam desanimando, o tempo em que os discípulos estavam frios, o tempo em que os discípulos estavam angustiados, mas eles se depararam com uma verdade: de fato, Jesus ressuscitou, e nós temos prova disso. Ele já apareceu a Simão. Jesus está aqui entre nós. Ele não apenas morreu, mas Ele ressuscitou, e Ele já está aqui. Ele está no nosso meio. Então por que nós estávamos desviando do nosso foco? Por que nós estávamos caminhando para um lugar da nossa origem, que não era o lugar que Jesus queria que estivéssemos? Talvez hoje você esteja aqui nessa situação. Você talvez esteja aqui hoje, mas o seu coração esteja num lugar onde você sabe que Jesus não queria que você estivesse lá. Talvez hoje você está aqui fisicamente, mas o seu espírito, ele não está aqui. Ele está aprisionado no lugar da culpa, no lugar onde existe perturbação, no lugar onde existe angústia, no lugar onde existe muito pecado, e você hoje pode estar respondendo para si mesmo: olha, eu estou no lugar onde Jesus não quer que eu esteja, mas eu estou lá porque eu não consigo sair. Eu já perdi a esperança, eu já perdi a força de tentar sair desse lugar. Queridos, a prova que Jesus tem poder de fazer todas as coisas, inclusive fazer com que você recomece, é a sua ressurreição. Uma promessa desde o Antigo Testamento, uma promessa que Jesus já havia feito para os seus discípulos, e estava acontecendo. Estava acontecendo. Irmãos, quando nós somos baseados em promessas, quando a gente vai ouvindo as coisas acontecendo à nossa volta, nós temos uma percepção: aconteceu com aquele irmão, aconteceu com aquela família, aconteceu na Bíblia. Mas quando acontece com a gente, a história é outra, a coisa é diferente. Quando a gente ora por alguém que está enfermo, e este irmão, aquela irmã está enferma, aquela família perdeu alguém, aquela família está vivendo um luto, aquele irmão está desempregado, aquele irmão, aquela irmã está em depressão, está acontecendo lá. Mas quando é nosso, quando é comigo, quando é na minha casa, quando são com os meus, a história é outra. A gente começa a experimentar isso e a viver. Os discípulos de Jesus que estavam indo a Emaús, Lucas capítulo 24, eles experimentaram isso. Os discípulos já estavam vivendo uma realidade. Quando eles voltaram, eles viveram
a ressurreição de Jesus. Até então Jesus estava caminhando com eles e eles estavam presos nas suas angústias, nas suas tristezas, nas suas frustrações. E eles estavam deixando o caminho, mas eles se encontraram com a verdade que liberta, a verdade que abre os olhos. Eles se encontraram com a ressurreição em pessoa. E os olhos foram abertos e eles constataram de verdade, de fato, Jesus ressuscitou. E nós temos prova disso, já apareceu a Simão. Eu fico imaginando esses discípulos recebendo alguém em casa. A gente hoje já falou muito sobre casa aqui. Não foi combinado. O Rodolfo, preparando as músicas, ele não sabia o que eu ia pregar hoje. Acontece essas coisas na vida da igreja, né? O Espírito Santo nos conduzindo. E queridos, nós, quando somos visitados por alguém muito importante, o que seria hoje uma pessoa importante para você? Que se visitasse a sua casa, você ficaria assim lisonjeado. O presidente da República, o melhor jogador de futebol do mundo, o Elon Musk, o dono lá da Tesla. Quem seria uma pessoa assim? Se você, eu não acredito que ele foi na minha casa. Você de repente ficaria assim, em êxtase. Bateram na minha porta, quem é? A Xuxa. Tem um monte de gente hilaria, pelo amor de Deus, não faz isso não. A gente, quando se depara com alguém assim, né, não sei quantos já viajaram aqui no aeroporto e se encontraram com alguém importante. Eu sou daqueles que eu não tenho coragem, irmãos, de pedir autógrafo. Eu não tenho, eu não consigo, eu me travo. Falo assim, não, é igual a mim, não, eu vou pedir, eu fico sem graça. Uma vez eu me encontrei com o Fred, do Fluminense. Ele craque, camisa 9, Fred Gol. E aí eu falei, não vou pedir, não pedi. Perdi a chance, não tenho o autógrafo do Fred. Você hoje deve ter alguém assim que para você é muito importante no meio social. E se ela batesse na sua casa, você tentaria preparar o melhor ambiente possível. Aquela casa bagunçada, de vez em quando acontece isso. Eu tenho um vizinho, que ele é daqui da igreja, ele mora no meu andar. De vez em quando ele aparece lá em casa, né? E às vezes a casa está toda bagunçada, mas ele já é tão de casa assim que eu já fico tranquilo. Ó, quando o John apareceu, eu falei, John, é você. Quando o John aparece lá em casa, eu falo, não pode deixar os brinquedos aí, pode deixar tudo aí, não tem problema não, é o John. Entende? Já está tranquilo, entendeu, John? É por isso, filho, que está tudo bagunçado lá, de vez em quando é isso. Mas se de repente o João aparecer lá na minha casa, o João vai na minha casa, eu não tenho o costume de ir na minha casa, eu vou olhar naquele olho mágico, né? E eu, João, Érica, joga tudo aí para debaixo das coisas aí, prepara aí, o João. Prepara! Imagina aí esse famoso, essa pessoa importante para você batendo na sua casa. O que você faria? Deixaria do jeito que está? Ou tentaria dar um jeitinho? Conheço os irmãos aqui, quando eu bato na casa, pede para o vizinho comprar pão, quer agradar, quer fazer alguma coisa. A gente é assim, porque a gente quer agradar quem chega na nossa casa, a gente quer ser receptivo. Mas, querido, mesmo que você receba alguém muito importante, o efeito daquela visita acaba. O efeito daquela visita vai durar uma semana, quem sabe alguns dias. Você vai bater uma foto, vai publicar na rede social, você vai conversar com seus vizinhos. Sabe quem veio aqui em casa? A Aparecida. A Aparecida veio aqui em casa. Você vai comentar com as pessoas, você vai tentar falar algo. Queridos, aqueles discípulos de Jesus, eles receberam Jesus. Aqueles homens sem esperança receberam Jesus. E houve uma transformação, porque não era esperado que Jesus aparecesse na casa deles. Jesus de vez em quando bate a nossa porta sem a gente esperar. Jesus de vez em quando bate a porta do nosso coração quando a gente não está esperando. Como num culto como esse. Às vezes nós estamos aqui, a gente veio ver as meninas cantarem, a gente veio ver convidado por alguém, a gente veio aqui despretensiosamente à casa de Deus, mas essa porta aqui do nosso coração que estava fechada, de repente há um toque-toque nela. E sem você criar nenhuma expectativa, você olha lá, é Jesus. O que eu faço? Eu finjo que não estou em casa? Irmãos, confessa esse pecado aqui. Alguém já bateu na sua casa e você fingiu que não estava em casa? Várias vezes? Eu sei que você já fez isso. Eu sei que você já fez isso. Já fez? Já fez, Elisete? Já, né? Eu tenho certeza. Foi ou não, né? Então tá bom. Então pode fazer mais vezes. Então, irmãos, às vezes, nós queremos fechar a porta, porque a gente não quer receber aquela pessoa. Aqueles discípulos receberam Jesus nas suas casas. Um Cristo ressurreto. Um Jesus que hoje está à destra de Deus,
ao lado do Pai, aguardando o momento em que Ele vai voltar. Nós também cantamos Maranata, ora vem Senhor Jesus, o Senhor vai voltar. Ele está no seu trono de glória, à destra do Pai, aguardando o momento que o Pai vai falar assim: filho, chegou a hora, vai e resgate aquela igreja que está com a lamparina, com azeite, com óleo preparado. Busque essa igreja santa, que já se preparou, está adornada para o noivo. O nosso Pai, o nosso Deus, vai dar esse envio para Jesus, vai dar esse comando para Jesus. Ninguém sabe o dia nem a hora, mas nós sabemos que vai acontecer, porque está registrado, Apocalipse diz que haverá a segunda vinda de Cristo, e nós precisamos estar prontos. Nós receberemos esse Cristo ressurreto, mas antes nós estamos sobre uma promessa: Cristo voltará e resgatará para si uma igreja. Esse Cristo ressurreto, Ele entra à nossa casa, Ele quer entrar, Ele bate: eis que estou à porta e eu bato. É um chamado para cada um de nós. Mas deixa eu te falar uma coisa aqui, nós estamos falando da salvação. Adentrar a casa, abrir a porta dessa casa, é um convite para a salvação. A salvação é um presente de Deus para todos nós. Você já recebeu talvez ele um dia, mas a casa está toda bagunçada, a casa está desarrumada, porque, queridos, às vezes bate um desânimo. Sabe aquele dia que você acorda, é o dia da limpeza, aí você fala assim: hoje não, hoje não vou não. Hoje eu vou ficar por aqui, hoje eu vou ligar a televisão, hoje eu vou levantar da cama um pouquinho mais tarde, hoje eu vou fazer um passeio, hoje eu vou ficar aqui. Quando bate aquele desânimo, me lembra do texto de João, capítulo 20, um texto onde, João capítulo 20, do verso 10 em diante, fala que os discípulos voltaram outra vez para casa. Olha só a casa de novo. João 20, 10. Os discípulos voltaram mais uma vez para suas casas. Maria, no entanto, permanecia junto à entrada do túmulo chorando. Enquanto chorava, ela abaixou a cabeça, olhou para dentro do túmulo, viu os dois anjos vestidos de branco, sentados onde o corpo de Jesus tinha sido colocado, um à cabeceira, outro aos pés. Então eles perguntaram: mulher, por que você está chorando? E ela respondeu: porque levaram o meu Salvador e eu não sei onde o puseram. Depois de dizer isso, ela se virou para trás e viu Jesus em pé, mas não reconheceu que era Jesus. Jesus então lhe perguntou: mulher, por que você está chorando? A quem você procura? Ela, supondo que ele fosse o jardineiro, Maria confundiu Jesus com o jardineiro, irmãos, respondeu: se o Senhor o tirou daqui, diga-me para onde o Senhor colocou. Jesus disse: Maria. Maria foi chamada pelo nome pela primeira vez. Até então os anjos não tinham chamado ela de Maria, tinham chamado ela de mulher. Jesus disse: Maria, Maria. Ela, voltando-se, lhe disse em hebraico: Rabone. Rabone quer dizer mestre. E Jesus continuou: não me detenha, porque ainda não subi para o meu Pai, mas vá até os meus irmãos e diga a eles: subo para o meu Pai e o Pai de vocês, para o meu Deus e o Deus de vocês. Então Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos: eu vi o Senhor. E contava que Jesus lhe tinha dito estas coisas. Você viu o que estava acontecendo com Maria? Maria chegou no túmulo, abaixou a cabeça, tentou olhar lá para dentro, entristecida, desanimada. Terceiro dia, está passando o tempo, Jesus morreu, e agora o que vai acontecer? Ressuscita ou não? Ela vê dois anjos, ela está tão desanimada, que depois de falar com os anjos chamam ela de mulher. O texto diz que Jesus estava atrás dela, e Jesus começa a conversar com ela, e quando ela olha, ela acha que é o jardineiro ali, mas Jesus, quando chama o nome dela,
Eu imagino Maria, quando Jesus chamou ela pelo nome. Maria deve ter dado um salto para trás. E ela faz uma expressão hebraica, Rabone. Rabone! Um espanto eufórico, entusiasmado. Porque aquela mulher que estava desanimada, quando Jesus chamou ela pelo nome, ela ganhou entusiasmo. A salvação de Jesus é assim. Queridas, meus irmãos, nós estamos caminhando como aqueles discípulos, distante do propósito, distante do projeto, distante da ênfase da minha vida. E Jesus, ele vai ao nosso encontro, ele começa a caminhar com a gente, ele leva a gente para dentro da casa da gente, e ele começa a conversar, dialogar, e o nosso coração é aquecido, os nossos olhos se abrem, a gente volta para o caminho. Maria, entristecida, Jesus tinha morrido o terceiro dia, não estava dentro do túmulo, os anjos estavam sentados, Jesus chama, ela acha que é o jardineiro, quando ela é chamada pelo nome, ela volta. Jesus não fez isso só com os discípulos, Jesus já tinha feito isso com Maria, mesmo antes de ter ascendido aos céus e ressuscitado depois novamente. Queridos, o Senhor, ele não quer você desanimado da fé cristã. O Senhor, ele não quer você parado, estático. A vida cristã é movimento. A vida cristã é encher de azeite a lamparina, é encher de óleo, é transbordar, é vai lá, pega as taças, traz aqui, enche de água, transforma em vinho. É isso que Jesus faz o tempo inteiro. O nosso Deus, ele vem desde o início da história chamando pessoas que estão em movimento. Pessoas que estão tentando fazer algo novo. Pessoas que estão tentando respirar. Mas se for preciso, querido, ele também vai ao seu encontro para você não desistir. Se for preciso, ele te chama pelo nome. Se for preciso, ele vai trazer você de volta à vida. Mas ele não quer que você morra sem ter ouvido a voz dele. Você não foi feito, entenda isso, em nome de Jesus. A ressurreição de Jesus foi para que eu e você tivéssemos a oportunidade de sermos chamados de filhos de Deus. A ressurreição de Jesus foi para que eu e você pudéssemos ser chamados pelo nome. E Deus, ele sabe qual é o seu nome. Jesus sabe exatamente quem é você. Ele sabe se você já olhou para dentro do túmulo e não viu nada. Ele viu se você está voltando para Emaús. Ele conhece a sua casa, ele conhece até o número da sua casa. Porque se ele bate a porta, ele sabe o número. Ele sabe qual é a sua localidade agora. Ele sabe onde você está, se você está aqui ou se você não está. Ele sabe a sua dor, o seu sofrimento, as suas lágrimas, a sua alegria. Ele conhece você, ele conhece a sua família. Mas o que Jesus faz, ele salva. Esse Jesus que salva, ele te traz o entusiasmo novamente. Se você está desanimado nessa noite, saiba, Jesus chama pelo nome nessa noite. Se você hoje está pensando em parar, ele vai ao seu encontro. Pega você no meio do caminho, abre os seus olhos, aquece seu coração e faz você voltar para Jerusalém. Esse é o nosso Deus, esse é o nosso Pai. Esse é o Senhor da nossa vida, esse é aquele que nos dá a salvação. Só que o que faz a gente parar às vezes, o que faz a gente desanimar, o que faz a gente desistir da vida, da família, de muitas coisas, é o medo da perda. O medo é um outro problema. Além do desânimo, o medo, às vezes faz com que a gente fique trancada da nossa porta. Deixa eu contar uma experiência para vocês. Me mudei tem 4, 5 meses. Eu durmo tarde, os irmãos sabem disso. E na madrugada, às vezes, faço as minhas devocionais, leio os meus livros. Teve um dia desses, 2:30 da manhã. Estava na sala, a Érica no quarto com as crianças. Daqui a pouco a porta da minha sala começou. Na hora eu não pensei nem em Jesus, irmãos. Na hora eu não pensei que é Jesus batendo na porta aqui da minha casa. Não era Jesus, não pensei nesse texto bíblico aqui. Eu pensei em outra coisa, eu falei, ou é alguém passando mal, menos provável, tem tanta gente nesse corredor aqui, poderia bater na casa do John, bateu logo na minha? Não é possível. Não deve ser. Pode ser alguém tentando arrombar a minha porta, achando que tem pessoas que não estão morando aqui. E aí eu já corri para o banheiro e puxei minha garrucha, né? Eu já me preparei, eu falei, o que vai acontecer? Peguei um soquete de carne, de um lado, peguei a vassoura do outro, e olhei, apaguei todas as luzes, porque poderia ver por baixo da porta. Olhei, irmãos, era um casal bêbado.
que apertou o elevador no 9º, era para ter apertado o 10º. Queria entrar na minha casa achando que era a casa deles. Eles empurraram a chave e ficaram, quase quebraram a chave, tentando abrir a minha porta, e não era. Fiquei, meu Deus, eu tive medo. Por que eu tive medo? Um homem forte desse jeito. Por que eu tive medo? Mas eu tive medo. Falei, se for um assaltante, se for alguém tentando levar minha família, se for alguém, sei lá, o que pode ser? Querido, de vez em quando o medo bate a nossa porta. Bate ou não bate? De vez em quando a gente está em determinados lugares, bate aquele pavor, aquele pânico. Medo de perder alguém. Você já teve medo de perder alguém? Você já teve medo de perder a salvação? Um conceito bíblico nosso, enquanto batistas, é que a gente não perde a salvação. Mas às vezes, você tem pecado tanto. Você tem pecado desenfreadamente. Você tem talvez vivido uma vida tão distante de Deus, que esse medo já bateu no teu coração. Sim ou não? Será que Deus ainda fala comigo? Será que Deus, Ele me ama? Será que o Espírito Santo fala comigo? Será que Deus, Ele tira o meu medo? Será o que Deus pode fazer comigo? O verso 19 de João capítulo 20, eu parei no 18. Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana, estando trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos, com medo dos judeus. Jesus veio e se pôs no meio deles, dizendo: que a paz seja com vocês. E dizendo isso, lhe mostrou as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram ao ver o Senhor. E Jesus lhes disse outra vez: que a paz esteja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu também envio vocês. Queridos, o amor de Deus lança fora todo medo. Deus enviou Jesus para morrer por você. Os discípulos de Jesus estavam com medo dos judeus. Tinham acabado de matar o mestre. Jesus havia morrido. Eles viram Jesus morrer naquela cruz. Jesus ainda não tinha voltado. E agora? Vão matar a gente, vão vir atrás da gente. Os discípulos se isolaram dentro de uma casa. Eles estavam trancados com medo. É isso aqui que o texto bíblico diz para nós. E a palavra de Jesus não foi: vinde benditos do meu Pai. Jesus não chegou: voltei. Não. Jesus conhece, querido, qual é a nossa aflição. Jesus, Ele sabe exatamente qual é a sua dor. Qual foi a palavra de Jesus? A paz seja convosco. O primeiro contato de Jesus com seus discípulos com medo foi: a paz seja com vocês. Queridos, o nosso Deus é aquele que lança fora o medo e nos faz repousar em pastos verdejantes. 1000 cairão ao meu lado. Vocês conhecem o versículo? Vamos lá, gente. Mas, ainda que eu ande, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Queridos, o nosso Deus é o Deus que tira esse medo do nosso coração, porque Ele quer estar conosco. E o Senhor sabe que quando nós estamos com medo, a gente busca segurança em qualquer coisa. Num porrete, numa vassoura. A gente se apega, a gente quer buscar fugir do medo. Muitos de nós com medo nos refugiamos dentro do nosso quarto escuro, dentro da nossa casa como os discípulos, num lugar onde ninguém vai ver a gente. A gente se esconde até dos nossos que nós amamos, angustiados. Mas, querido, quando o nosso Deus, Ele sonda o nosso coração, e Ele percebe o medo do nosso coração, Ele vai ao nosso encontro para tratar essa insegurança, nos dando segurança. Me faz lembrar de uma outra música, de uma canção, que eu gosto muito: segurança. Seguro estou em ti, tu és um Deus de amor, não temerei o mal, tu és o grande eu sou. Eu ergo as minhas mãos, preciso receber a tua palavra, Deus, que me fará vencer.
Queridos, é isso que Deus faz. Ele trata o nosso coração, Ele cuida do desânimo, Ele nos dá um entusiasmo, Ele tira o nosso medo, Ele nos faz repousar em segurança. Mas esse Deus também sabe que o que nos faz às vezes fechar a porta do nosso quarto, a gente se isolar, é a culpa do nosso coração. A culpa pelo pecado, que às vezes nos faz pensar se sou salvo ou não, se eu perdi ou não, se Deus me ama ou não, se eu posso ir à igreja ou não, porque me viram pecando, viram fazendo alguma coisa. O texto de Marcos, capítulo 16, versos 6 e 7. Marcos 16, 6 e 7. A palavra de Deus é muito clara quando ele fala sobre o perdão de Deus. Ele disse: não tenham medo, vocês procuram Jesus o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou, não está aqui. Vejam o lugar onde tinham colocado. Mas vão e digam aos discípulos dele e a Pedro que ele vai adiante de vocês para a Galiléia. Lá vocês o verão, como ele disse. Ah, pastor, esse versículo ainda está falando do medo. Esse versículo dá um destaque para um discípulo que havia negado Jesus um pouquinho antes da morte. Olha o que está sendo dito. Vão e digam aos discípulos. Já bastava, não? E diga a Pedro também. Diga a Pedro. Diga a Pedro que eu estou aqui. Diga a Pedro que eu estou aqui. Diga a Pedro que está se cumprindo. Diga a Pedro que é verdade. O Pedro, ele tinha negado 3 vezes. Queridos, os nossos erros, os nossos pecados, as nossas falhas fazem essa separação entre nós e Deus. E o que faz nós nos ligarmos a Deus é o perdão de Deus a nós, através da vida de Jesus. O que faz com que seja reconciliado com Deus é a experiência de perdão de Jesus na cruz. O que Ele fez por mim e por você na cruz foi perdoar os nossos pecados. Perdoados estão os vossos pecados. Romanos 8:1. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Nós temos dificuldade, nós temos muita dificuldade em perdoar. Com a porta do nosso coração petrificada às vezes, endurecidas. Mas nós também, por termos dificuldade em perdoar, a gente tem dificuldade de ser perdoado. A gente acha que sempre está faltando alguma coisa. A gente fica dando jeitinho. A gente fica dando um jeito. Será que Ele me perdoou mesmo? Calma aí. A gente fica sem jeito de falar. A gente chega meio sem jeito para comunicar, para falar alguma coisa. Porque a gente tem dificuldade em conviver com o perdão e a culpa. Mas, querido, é isso que Jesus fez por mim e por você mesmo. Não tem nada que a gente faça que vá superar o perdão e o amor de Deus por nós. Ah, pastor, já pequei muito, você não sabe como foi a minha vida. Eu já fiz muitas coisas. Não tem como Deus me perdoar. Tem, querido. Tem. Pedro negou Jesus 3 vezes. Pedro negou Jesus diante da face dele. Disse que não falharia. Estou contigo, Jesus. Estou contigo até a morte. Jesus, olha, sou fiel. Jesus, estamos juntos. Jesus, vai dar certo, a gente vai estar lá. Ninguém toca em você. Pedro, antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. Jesus sabia que precisaria liberar o perdão para Pedro. Avise lá que eu voltei, avisa os discípulos, mas avisa Pedro também que eu estou de volta. Querido, é isso que Jesus faz. Ele reacende a chama da fé no nosso coração, e Ele nos ama tanto que não importa o pecado que você cometeu, Ele tem perdão. Ele tem perdão. O que falta? Abrir o coração. Porque eu fecho essa mensagem dizendo para você que os discípulos de Jesus, em algum momento, eles duvidaram. Aqueles discípulos de Emaús duvidaram. Maria duvidou. Olhou, não reconheceu nem Jesus. Pedro talvez tenha ficado na dúvida. Será que ele volta ou não? Será que ele me perdoou ou não? E agora? Eu vacilei com Jesus e a última pessoa que vai querer me ver de repente agora é Jesus, porque eu vacilei com ele. Avisa lá
para os discípulos que eu voltei, mas avisa Pedro também. Avisa Pedro também. Os discípulos talvez não creram. O verso 24 de João capítulo 20 diz sobre um outro discípulo. Então Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando Jesus veio. Olha só, quando Jesus reapareceu, Dídimo não estava lá, Tomé não estava. Então os outros discípulos disseram a Pedro, a Tomé. Tomé ouviu que Jesus tinha voltado por intermédio de outras pessoas, não do próprio Jesus. O que falaram? Vimos o Senhor. Mas ele respondeu: se eu não vir o sinal dos pregos nas suas mãos, ali, se eu não puder colocar o dedo e não puser a minha mão ao lado dele, de modo algum eu vou acreditar nisso. Passado 8 dias, os discípulos de Jesus estavam outra vez reunidos, e Tomé estava com eles. Estando as portas trancadas, Jesus veio, pôs-se no meio deles e disse: que a paz esteja com vocês. Jesus gosta de promover esse negócio de paz, né? E trata a gente desse jeito. E logo Tomé disse: põe aqui o dedo. E logo disse a Tomé, Jesus falou para ele: põe aqui o dedo e veja as minhas mãos. Estenda aqui a sua mão e ponha ao meu lado. Não seja incrédulo, mas crente. Ao que Tomé lhe respondeu: Senhor meu e Deus meu. Jesus lhe disse: você creu porque me viu? Bem-aventurados são os que não viram e creram. Hoje talvez você seja como Tomé. As coisas estão acontecendo à sua volta, nós estamos cantando Maranata, nós estamos convidando para entrar na casa, nós estamos nos preparando, nós estamos vivendo esse momento e você está distante assim, ó. Como Tomé. Não creio. Aquilo ali é fábula, aquilo ali é história. Aquilo ali que o pastor está falando e já pregou tantas vezes, aquilo ali já está acostumado, isso daí não existe não, isso não acontece. Queridos, Tomé pensou assim, Jesus já tinha aparecido para os outros discípulos, mas Tomé teve a oportunidade de tocar em Jesus. Tomé teve dificuldade em crer que Jesus tinha ressuscitado. E Jesus, quando reapareceu, Jesus aparece naquela sala e mais uma vez diz: olha, a paz esteja com vocês. Tomé, toca aqui, Tomé. Jesus foi direto. Tomé, estou aqui. O que você precisa? Você precisa tocar, Tomé? Tomé, me dá tua mãozinha aqui, Tomé. Sentiu agora as feridas? Sentiu agora, Tomé? Deus meu. Tomé exclamou. E Jesus, como era um homem de palavra e muito objetivo, Jesus fecha, segundo a narrativa de João, fecha aquele momento, dizendo: olha, bem-aventurados os que não viram e creram. Jesus disse que nós seríamos bem-aventurados. De quem Jesus falou aqui? Foi uma palavra para Tomé. Tomé, você não precisava disso, Tomé. Bastava a minha presença, bastava a palavra dos discípulos. Mas Tomé, você tocou, resolvido o seu problema, Tomé. Ó, você teve uma experiência comigo, você tocou, está aqui. Mas olha, felizes, bem-aventurados, aqueles que não precisaram tocar, nem ver, mas creram. Essa palavra para nós. Queridos, talvez você não vai ver Jesus às 2:30 da manhã tentando colocar a chave na sua porta. Talvez você não vai estar à frente de um túmulo, vai ver 2 anjos, e você vai ver Jesus atrás, vai para lá, é o jardineiro. Talvez a sua história seja uma história totalmente diferente, mas essas histórias se cruzam. Talvez você esteja caindo, andando, avançando para um lugar onde Deus não quer que você esteja, mas Jesus, ele te encontra no caminho, aquece seu coração, abre os seus olhos e traz você de volta. Talvez hoje o seu medo esteja te aprisionando dentro da sua casinha, dentro do seu eu, dentro do seu ego, dentro do seu orgulho, dentro das suas imperfeições, ou das suas, aquilo que você considera muito bom, que você se
se ajuda muito para que avance cada vez mais o seu poder, o seu empoderamento, aquilo que você já conquistou. Talvez você esteja fechado dentro dessa bolha, aprisionado. Estão batendo a porta e você está achando que é qualquer outra coisa menos Jesus. Ou você esteja fingindo que não é com você. Desliga a luz, vai para o fundo da casa, espera deixar de bater, deixa embora. Não é hoje o dia que eu vou abrir essa porta, não. Talvez hoje seja a sua realidade, mas deixa eu falar uma verdade para o seu coração aqui. Independente do tempo de igreja que você tem, ou se você está aqui e ainda não tomou a sua decisão ao lado de Jesus, ou se você já tomou um dia lá atrás, está fraco na fé, está tentando desistir, está tentando parar. Jesus é o Filho de Deus, enviado de Deus, que morreu na cruz do Calvário por mim e por você. Ele foi morto, preso no madeiro, feriu suas mãos. Na experiência lá de Tomé, Tomé comprovou. Ao terceiro dia ele ressuscitou. Ele ressuscitou e não foi para a praça aproveitar, curtir. Jesus foi atrás dos seus discípulos para estar com eles, amar, cuidar, trazer de volta, para chegar na sala, chegar no ambiente e falar assim: olha, a paz seja com vocês, para tratar o coração, para transformar o cenário, a história. Depois, passados 40 dias com seus discípulos, vivendo aquela experiência, Jesus, ele ascendeu, ele subiu aos céus. E a palavra de Deus é muito clara, dizendo que ele está à destra do Pai, aguardando o momento em que ele virá e resgatará para si uma igreja santa e preparada, como uma noiva que espera o noivo para celebrar a boda. E querido, ele quer se encontrar conosco, seja agora dentro do seu quarto, seja agora na sua casa, aqui agora, no seu coração. O que é inevitável é se encontrar com ele. Todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Talvez você hoje feche a porta, não queira que ele entre, você não quer ele dentro de você. Mas Mateus, o texto de Mateus, o registro de Mateus vai dizer que nós nos encontraremos com ele um dia. E ele vai dizer para alguns, para a esquerda, outros para a direita. Você vai encontrar com ele. O Antigo Testamento, o salmista, ele vai dizer que não tem como a gente se esconder da presença de Deus. Se eu subir aos céus, tu ali estás. Se eu descer ao mais profundo abismo, o Senhor está lá também. Querido, o nosso Deus é poderoso para encontrar você. Ele conhece a sua história, ele conhece o seu coração, ele conhece seus medos, seus traumas, seus desânimos, suas angústias, suas inseguranças. Mas ele é um Deus poderoso, um Deus fiel, que quer cuidar de você, cuidar em amor. Mas você precisa abrir a porta do seu coração. Essa porta precisa ser aberta para voltar para casa, ou para abrir a primeira vez. Jesus, a casa está meio desarrumada, mas eu abri, me ajude a arrumar a casa. É Jesus que vai fazer isso com a gente. Ele vai arrumar a casa, ele vai colocar tudo nos seus devidos lugares. É isso que Jesus faz. Mas você precisa abrir a porta, deixar ele entrar e ser um com você. Você que está aqui nessa noite e nunca tomou sua decisão ao lado de Jesus, você nunca declarou com seu coração ou de maneira pública, como nós estamos aqui, que a sua vida pertence a Ele, mas você quer fazer isso nessa noite. Saiba de uma coisa: Jesus está batendo na porta, Ele quer entrar. Você vai abrir a porta hoje? Você vai abrir a porta hoje? Ele quer entrar. Talvez hoje você esteja numa outra condição. Você esteja trancado lá no último cômodo da casa, com medo, pelos pecados, pelas falhas, pelas imperfeições, pelos problemas do passado, pelos traumas, por alguma coisa que aconteceu e você desistiu da caminhada. Você se trancou, você se isolou. Mas hoje você está aqui.
O Senhor marcou esse encontro com você. Ele sabe onde você mora. Ele sabe onde você está. Mas Ele quer você de volta para a sala com Ele. Ele quer tirar você dessa escuridão, das trevas. Ele quer tirar você, Ele quer trabalhar no seu coração, Ele quer te perdoar. Ele quer perdoar você. Nosso Deus é rico em perdão. E Ele quer tratar o seu coração. Mas você também precisa abrir a porta, se entregando para Ele. E eu quero fazer esse convite muito sincero para você e muito simples. Abra a porta hoje. Receba Jesus na sua casa de novo. Receba Jesus no seu coração. Volte à comunhão. Ou se entregue para viver uma verdadeira comunhão com Ele. Como eu faço? Eu gosto de orar. Eu quero convidar você que nessa noite quer voltar. Mesmo que a casa esteja um pouco bagunçada, você quer abrir a porta. Você entende que o melhor lugar para se estar é perto de Jesus. Na companhia de Jesus. Ao lado de Jesus. Você não sabe como vai ser, mas você está à disposição. Senhor, a porta está aberta. Senhor, seja bem-vindo. A casa é sua, pode entrar. Se você quer fazer essa oração comigo, voltando, ou se entregando para Jesus, repita comigo bem baixinho no seu lugar essa oração. Mesmas palavras que eu vou usar, você pode usar. Eu vou fazer uma oração de confissão. Senhor, estou aqui. Receba meu coração, receba minha vida. Trate minhas imperfeições. Cuide do meu coração, cuide da minha história. Perdoa os meus pecados. Uma mensagem de confissão. Se você nessa noite quer se entregar para Jesus, quer voltar para o Evangelho de Jesus, bem baixinho no seu lugar, repita comigo essa oração em nome de Jesus. Senhor Jesus, eu entendo a Tua palavra. E nesta noite, eu abro a porta da minha casa para o Senhor. Perdoe as minhas falhas. Perdoe os meus pecados. Cuide da minha vida. Me dê uma nova história. Eu te recebo na minha casa, no meu coração, na minha vida. Eu oro em nome de Jesus. Amém. A igreja permanece em oração. Queridos, essa oração que você fez é uma guerra espiritual travada. Porque você precisa ser uma nova criatura em Cristo Jesus, e é Jesus que vai fazer essa obra. E tudo vai apontar para acusações, para o medo, para o desânimo, para o pecado, para a não crença, para muitas coisas. Mas Jesus, Ele conhece você, e o Espírito Santo tocou no seu coração, que hoje é a noite de você ter feito essa oração. E a igreja do Senhor está aqui, para poder te apoiar, para poder te ajudar, para caminhar junto, para te ajudar a sair dessa, a ter uma nova história, um novo caminho, um discipulado, muitas coisas. E nós queremos que você torne essa decisão sua no seu coração, essa decisão que você já fez com Deus, no seu coração. Nós queremos reconhecer, nós queremos identificar você, essa fé que você tem agora em Jesus, precisa se tornar pública. Você que fez essa oração comigo, a igreja está orando, intercedendo pela sua vida, para você ter coragem de prosseguir. Eu quero orar por você mais uma vez, quero orar por você. Então você que fez essa oração comigo, fica de pé no seu lugar em nome de Jesus. Glória a Deus. Mensageira do Rei também aceita Jesus. Não tenha vergonha não. Se você entende que entregou a sua vida para Jesus, ou está retornando para os caminhos do Senhor, saiba que Deus já viu a sua oração. Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Há mais alguém, querido, que nessa noite fez essa oração sincera para Deus? Nós queremos caminhar contigo. Nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus. Nós não somos juízes nenhum para te condenar ou para apontar porque você já foi crente, porque já aconteceu alguma coisa no passado. Mas o Senhor, Ele quer entrar na porta, Ele quer sentar na sala, Ele quer estar contigo em comunhão. E essa igreja quer te amar, essa igreja quer caminhar contigo. Há mais alguém que nessa noite entrega a sua vida para Jesus e decide retornar para os caminhos do Senhor? Fique de pé no seu lugar, você que fez a sua oração comigo em nome de Jesus. Glória a Deus. Há mais alguém? Nós vamos orar. Isso. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu vou perguntar pela última vez.
Meu coração diz que tem mais alguém aqui que está desejosa de voltar, e quer voltar, e alguma coisa está impedindo. Querida, querido, sabe, em nome de Jesus, esse encontro é com Deus, é com o Senhor. E a minha oração é que todos os grilhões se quebrem agora em nome de Jesus. Que não haja impedimentos nenhum para que você assuma a sua posição diante de Deus. O Senhor, Ele quer cear contigo, Ele quer sentar com você à mesa, Ele quer tratar os seus medos, Ele quer tratar as suas angústias, as suas imperfeições. Mas tenha coragem de assumir Jesus nessa noite, como seu Deus, como seu Salvador, como Senhor. Fique de pé no seu lugar agora, em nome de Jesus. Há mais alguém? Glória a Deus.